meu caro aluno, olá, minha cara aluna, sejam todos muito bem-vindos nessa disciplina fantástica que vai ser a Web Analytics. Para quem ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Rodrigo Chagas, eu sou especialista em digital há mais de 10 anos. Eu gostaria de compartilhar um pouquinho dessas experiências, dessas vivências, para que você se sinta o mais confortável possível dentro dessa disciplina. Eu sei que o coração de vocês está batendo um pouquinho mais forte, né? Meu Deus, o que vai vir mais à frente? Mas eu quero tranquilizar todos vocês. Vamos juntos nessa jornada para entender o que de fato é o Web Analytics, para que isso serve e como que você vai fazer a aplicação no dia a dia, tá bom? Então, como eu falei, eu me chamo Rodrigo Chagas, eu trabalho há mais de 10 anos nessa área. Eu atuo como Head de Digital aqui na Unicesumar. Já trabalhei aí na função de marketing no EAD, no ensino presencial. Atuei em algumas outras instituições de ensino, assim como diversos tamanhos de empresa, seja no pequeno porte até uma multinacional. Então eu tenho bastante vivência para compartilhar com vocês e entender de fato como é que essa dinâmica vai funcionar e vai ser aplicado na sua vida, tá bom? Então, sou Rodrigo, natural do Rio de Janeiro, tenho 39 anos e muita vivência para compartilhar com vocês, tá? Vem comigo e vamos seguir. Então, nesse primeiro módulo, o módulo de Introdução Web Analytics, nós vamos entender um pouquinho, né, para que serve o Web Analytics, como é que é utilizado, e entender na prática como é que a gente vai fazer toda a sustentação durante essa disciplina, tá bom? Então, nesse primeiro módulo, o nosso grande objetivo é entender os fundamentos, para que serve, por que usar e como que você vai utilizar isso, tá bom? Seguindo adiante, então, eu vou passar um grande desafio. Toda empresa, qualquer tipo de empresa, seja empresa de pequeno porte, de grande porte, seja, sei lá, campanha política, organizações não governamentais, né, as ONGs, qualquer tipo de objetivo, todos eles precisam ter algum tipo de objetivo, né? Seja um objetivo direto de lucro, de venda, né? Então, eu trabalho no supermercado, o supermercado precisa faturar, precisa vender produtos, né? Então, ele tem alguns indicadores, alguns itens a ser mensurado para que você consiga saber se o negócio está indo bem ou mal. Então, no mundo físico, quando a gente pega uma loja, basicamente eu tenho parâmetros para entender o que está acontecendo, né, com base no faturamento. Eu tenho parâmetros, né, o pequeno negócio ele consegue identificar, peraí, o Rodrigo, ou pelo menos a Amanda, né, o Gabriel, essa pessoa que eu conheço está comprando determinado produto. Então, no fundo, nós temos indicadores, nós chamamos de indicadores, para acompanhar a performance, para acompanhar o ritmo do negócio. E na internet não é diferente, né? Toda empresa precisa medir resultados de negócio. Na internet não é diferente e nós vamos precisar medir alguns itens, como, por exemplo, quantidade de vendas online. Você trabalha no e-commerce, você trabalha, sei lá, em produto digital, ou até mesmo numa loja física que está indo para o mundo digital. Você sim precisa mensurar, precisa metrificar, né, quantas vendas estão acontecendo, por exemplo, aqui, num trimestre. Ou então, o quanto que você vendeu hoje, o quanto que você vendeu ontem, né, volume de dinheiro. Essa é um outro tipo de métrica, né, métrica voltada à receita, e eu preciso ter esse tipo de controle. Rodrigo, mas espera aí, dá para fazer isso no mundo digital? Com certeza. E esse é um dos objetivos da Web Metrics. O Web Metrics serve para você acompanhar, né, alguns indicadores, métricas, né, e saber se você está percorrendo um caminho correto ou não. Seguindo mais adiante, como estão as reações, as interações nas redes sociais? Será que as pessoas estão curtindo as nossas postagens? Ou então, será que as pessoas estão interagindo com as nossas caixinhas de perguntas lá no Instagram? E isso pode ser mensurado e colocado dentro de um relatório. Ah, Rodrigo, mas isso não está tão ligado ao negócio. Eu concordo com vocês. Vocês vão entender que nós temos vários tipos de métricas, vários tipos de acompanhamento.
eu tenho métricas voltadas direto ao negócio, nós vamos aplicar métricas voltadas à operação, né? Então, por exemplo, a quantidade de curtidas, likes, quantidade de respostas, tem muito a ver com a operação de marketing, para saber se aquela ação está dando retorno ou não. Mas às vezes não tem relação direta ao negócio. E essa é uma confusão natural que qualquer profissional de marketing, pelo menos que atua no mundo digital, acaba tendo essa dificuldade. E os clientes, os empresários também têm essa certa dificuldade, não é por má fé, né? Não é porque ele está me cobrando demais, é que, sinceramente, gente, muito poucos profissionais dominam um pouquinho dessa parte de web metrics, da parte de resultado, tá bom? E você, com certeza, dominando um pouquinho dessa disciplina, você vai sair na frente, você vai conseguir ter novas habilidades para conseguir dialogar da melhor forma possível, ok? Seguindo mais adiante, eu posso mensurar a quantidade de clique. Rodrigo, eu tenho o e-commerce, eu quero saber quantas pessoas clicaram no banner, na oferta do banner. Poxa, dá para medir, ok? Quantidade de visitas no mês. Então, toda essa relação, essa listagem de itens a ser acompanhados, é o que nós colocamos dentro da disciplina de Web Metrics. Tudo que eu posso medir, web, né, a termologia web, né, em inglês significa rede. Então, tudo que eu posso medir na rede de computadores, né, ou no fundo, tudo que eu posso medir com ações de marketing na internet, tá bom? Esse é o conceito do Web Metrics, né? Então, como é que podemos medir utilizando o ambiente digital? Fica essa pergunta. Tá bom, Rodrigo, você deu vários exemplos, mas como na prática eu vou medir isso, né? E vamos fazer uma analogia com o mundo físico. Quando nós estamos doentes, literalmente nós precisamos medir a temperatura do nosso corpo para entender se nós estamos de fato com febre ou se nós de fato não estamos com febre. Nós precisamos ter um balizador. Então isso é um tipo de mensuração. Eu uso o termômetro na vida real para medir a nossa temperatura e saber se de fato nós estamos precisando de cuidados médicos, por exemplo. E fazendo uma analogia aqui a um supermercado, eu tenho uma pessoa, essa pessoa muitas das vezes coloca o CPF dela, sabe aquele supermercado, sabe aquela farmácia, aquele restaurante que fala que existe um programa de fidelidade e que precisa do seu CPF para conseguir te dar desconto? Na prática, sabe o que ele está conseguindo fazer? Além de fidelizar, ele está conseguindo ter controle. Esses estabelecimentos comerciais conseguem identificar o quanto que você, pessoa física, quanto que você, Carlos, João, Maria, Bruno, José, todo mundo que está aí atrás dessa telinha, consegue comprar. Então, eles conseguem ter o controle de quanto de dinheiro você está gastando nessa relação comercial. E já que eles conseguem saber quanto de dinheiro você está gastando, é óbvio que a equipe de marketing, a equipe comercial, consegue estabelecer estratégias para fazer que você volte e compre mais daquele produto ou daquele serviço no estabelecimento. Então, na prática, gente, nós estamos trazendo a necessidade de medir que existe na vida real, no mundo físico, e nós estamos jogando também para o mundo virtual. Porque, gente, de fato, se eu não consigo saber o que está dando certo, se eu não consigo saber qual ação, o que eu preciso calibrar, né, o que eu preciso mudar, não tenho gestão, eu não consigo ter controle, tá bom? E o nosso objetivo é passar a ter um pouquinho mais desse controle que existe no mundo físico. É possível sim, e muito, ter o controle no mundo digital. E já que nós falamos, né, de controles, eu vou ler aqui o que significa Web Metrics, né? Web Metrics é um termo em inglês que significa literalmente análise da rede, ou seja, análise das estratégias de marketing comercial, enfim, comunicação dentro do mundo digital, dentro da internet, tá bom? Então grava na sua cabeça. Web Metrics significa literalmente formas de medir as ações que estão acontecendo no mundo digital. E essa é uma análise realizada por programas, por softwares, né, por aplicativos, aplicativos, sejam eles pagos ou sejam eles gratuitos, né? Então, sistemas na internet
para nos ajudar a medir. E nós vamos entender que existe uma série de sistemas, uma série de aplicativos que nós conseguimos fazer esse tipo de mensuração, tá bom? E durante a disciplina, trabalharemos diretamente com um dos softwares de Web Analytics, um dos softwares de controle, que é o chamado Google Analytics, tá? Esse é o principal sistema, software, que a equipe de marketing, ou pelo menos a equipe de Web Analytics, ou quem vai puxar relatórios, entender o que está acontecendo, utiliza. E o mais legal disso é que é gratuito, isso mesmo. Você consegue aplicar, instalar o Google Analytics e você vai conseguir fazer a análise do seu site, do seu blog, do seu e-commerce com essa ferramenta que é sensacional e extremamente poderosa. Tá bom? Então, sobre as ferramentas que existem, né, de Web Analytics ou de Web Análise, nós temos então o Google Analytics, o AW Status, o Facebook Insights, Navig Analytics e o Google Search Console, que antigamente era o chamado Webmaster Tools. E nós vamos entender cada um deles, tá? E outras ferramentas de anúncios, como o Facebook Ads e o Google Ads. Esses dois últimos são ferramentas de fazer anúncios, né? De você precisar pagar para exibir o seu anúncio, né? E você conseguir fazer esse tipo de controle. Nossa, Rodrigo, você falou tanta coisa, minha cabeça está girando, está confusa. Fica tranquilo, nós vamos fazer um passo a passo para entender um pouquinho dessa dinâmica. Mas por conta até mesmo da otimização do nosso tempo, nós vamos focar em uma ferramenta, que é a ferramenta do Google Analytics, para que você consiga ter o máximo de compreensão e que você consiga colocar a mão na massa para fazer acontecer, tá bom? Então vamos de Google Analytics. E pode ser que ainda tenha essa pergunta, né? Mas por que medir em tantas ferramentas, Rodrigo? Por que eu tenho o Google Analytics? Por que eu tenho o AW Stats? Por que eu tenho o Facebook Insights? Ótima pergunta, pessoal. E essa é uma pergunta extremamente recorrente e importante de ser respondida. No fundo, existem várias ferramentas de análise, porque cada ferramenta analisa a ferramenta da própria empresa. Então, o Google Analytics é uma ferramenta do Google e que vai conseguir desenvolver análise somente em produtos Google, no caso, no seu site, né? No caso, o que você conseguir ligar através do Google. Mas, respondendo essa pergunta, por que eu tenho várias outras? Porque nós temos várias empresas que você consegue fazer medição de resultado, mensuração desse resultado, como, por exemplo, o Facebook e o Instagram. O Facebook e o Instagram, essas duas redes sociais, elas não são do pacote Google. Então, por conta disso, você não consegue fazer análise dentro do Google Analytics no Instagram. A análise do Facebook não faz sentido, porque são empresas diferentes. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, por serem empresas diferentes, eu tenho propostas de mensuração diferentes, eu tenho objetivos diferentes. E talvez, quando você começar a se acostumar, a se ambientar com essas ferramentas, você vai começar a se questionar, poxa, eu quero mais, eu quero entender o que mais eu consigo extrair dessas ferramentas. E com base nisso, você vai conseguir evoluir com outras marcas, com ferramentas gratuitas e ferramentas pagas, que são muito boas e conseguem ultrapassar algumas limitações que essa ferramenta gratuita, como o Google Analytics, pode aplicar. Vou dar um exemplo, por exemplo, de uma grande varejista, a Magazine Luiza. A Magazine Luiza, assim como a sua empresa de pequeno porte, pequeno ou médio porte, ela utiliza o Google Analytics. Só que só para dar uma ideia, por que eu vou ter uma versão de Google Analytics gratuita e por que eu vou ter uma versão de Google Analytics paga? Muito simples, porque nós temos alguns recursos que são um pouco mais lentos, como, por exemplo, para eu saber quantas pessoas visitaram o site, sei lá, hoje de manhã, vamos colocar um exemplo, o tempo do Google Analytics gratuito de processar essa informação, muitas das vezes pode demorar até 4 horas. Só que vamos parar para pensar, pessoal. É uma empresa de grandíssimo porte, fatura milhões de reais ali por dia e tempo é dinheiro. Por ser tempo é dinheiro, eu preciso de informações quase que em tempo real. E eu posso utilizar ferramentas gratuitas como o Google Analytics Premium para eu conseguir ter tomada de decisão mais acelerada, tá bom?
Então esse é um dos fatores do porquê de várias ferramentas. Mas antes de a gente sair mexendo nas ferramentas e entendendo o que é possível fazer, vocês precisam entender o que mudou no modelo, né? Nós temos o modelo de massa e o modelo das redes, o modelo da internet. E antigamente nós tínhamos um modelo que as empresas estavam muito acomodadas com comunicação de massa. Então nós temos aqui a entrada, por exemplo, dos veículos de comunicação, para chegar até as massas. E o que nós conseguimos fazer a relação direta com os veículos de comunicação? Poxa, eu faço um anúncio antigamente, né? Na TV, eu faço um anúncio na rádio, eu faço um anúncio nas grandes, sei lá, revistas. E por ter um grupo de pessoas muito grande, né, uma audiência muito grande, significava que, basicamente, se eu comunicar, eu tinha a assertividade de conseguir chegar a muitas pessoas. Só que nós vivemos num mundo complexo hoje em dia, né? E, literalmente, esse mundo complexo, deixa eu apagar aqui a minha anotação, esse mundo complexo tem N variáveis que nós precisamos controlar, como, por exemplo, no modelo de redes, a comunicação ela deixa de ser linear, ou seja, vamos voltar para o slide anterior. Eu comunicava e distribuía nas redes. E hoje em dia, o comportamento de consumo dos usuários, das pessoas na internet, ele é totalmente não linear. Ou seja, ele não eu estava no 1, vou para o 2 e para o 3. Negativo, uma pessoa que estava no momento 1 pode ir para o 7 e para o 4, como nós estamos vendo aqui, né, nessa imagem, nesse slide. Um cliente pode acessar o Google e procurar por comentários lá no Reclame Aqui ou qualquer outro site de avaliação. Esse mesmo cliente pode entrar depois no site da empresa. Esse outro cliente pode procurar por dicas em blogs, fórum e diversas redes sociais. Então perceba que cada pessoa tem um jeitinho de navegar na internet. E por ter esse jeitinho, nós precisamos estar presentes em vários ambientes. A empresa agora, a marca, precisa estar presente na busca porque os consumidores passam por lá. Eu preciso estar dentro de sistemas de avaliação porque é um fator decisivo para a tomada de decisão. Para as empresas falarem, poxa, para as pessoas botarem na cabeça, né? Poxa, será que faz sentido, né, eu comprar dessa empresa? Deixa eu ver as avaliações. Será que tem muita avaliação negativa ou positiva? Então, por conta desse modelinho, eu tenho vários ambientes diferentes. E cada ambiente desses também tem seus tipos de mensuração diferentes, tá bom? E nós vamos ver mais à frente. E uma das coisas mais importantes que tem uma relação direta entre o modelo de massa versus o modelo de redes, ou seja, o modelo de visitas, né, de consumo de informação entre massa e rede, é que nós falamos da jornada de compra do consumidor. Calma, Rodrigo, começou a ficar complicado, confuso. Opa, vamos dar uma pausa aqui, vamos rever um pouco o conceito. O que eu estava tratando é que algumas décadas atrás, o modelo ele era de massa, eu fazia uma comunicação em grandes veículos de comunicação e eu tinha certeza que eu ia conseguir encontrar os meus consumidores, né, a minha audiência. E hoje em dia, por ser um ambiente fluido, né, como se fosse uma teia de aranha, que as pessoas podem passar em vários ambientes em momentos diferentes, nós temos um conceito complementar, que vocês vão ouvir muito durante a sua jornada como profissional de marketing, que é a jornada de compra, ou a jornada do consumidor, ou em inglês, Customer Journey, né? Vamos gourmetizar aqui, né? Mas esse Customer Journey, que em inglês a tradução literal é a jornada do cliente ou a jornada do consumidor, traz conceitos super interessantes e muito simples, que agora vocês vão começar a dominar. Qualquer empresa, vamos parar para pensar, vamos abrir uma sociedade e vamos abrir uma empresa aí na sua cidade. Bora? Fechou. Viramos sócios nessa operação. E agora, nós precisamos, por exemplo, vamos fazer uma empresa de semijoias. Preciso vender semijoias.
pela minha cidade, só que eu tenho um grande problema. Qualquer empresa que esteja começando ou qualquer empresa que tenha novos produtos a oferecer, nós caímos num primeiro nível que é a descoberta. O que é a descoberta? O consumidor, as pessoas na internet precisam descobrir que a minha empresa existe. As pessoas precisam saber que, oi, a empresa de semijoias do Rodrigo e do sócio que está aí em frente a essa tela está vendendo produtos. As pessoas não sabem disso e precisa ser comunicado. Então existe essa primeira barreira na jornada do consumo, na jornada do cliente. As pessoas precisam saber que eu existo. E para isso, precisamos ter estratégias para as pessoas saberem que nós existimos como empresa. Ok? Depois que as pessoas sabem que a sua empresa existe, vai para o segundo momento, que é o momento de reconhecimento. Opa, peraí, deixa eu entender, então, qual é o problema. Será que essa empresa se encaixa no problema que eu tenho? Tá bom? Então, ela começa a falar assim, são abordagens mais específicas, né, sobre um problema. Poxa, é verdade, né, eu tenho uma festa para ir, e essa festa eu vou precisar de uma joia especial, e lembrei dessa nova empresa. Então, ela reconhece que tem uma necessidade de compra, e ela vai poder lembrar, ou pelo menos saber que existe esse desejo de consumo, e que, naturalmente, na terceira fase, é a fase da consideração, ou seja, vou considerar essa empresa recém-criada como uma opção de compra. Opa, peraí, vamos lá, vamos resgatar. Primeiro momento é o momento da descoberta, né, da necessidade ou da descoberta da minha empresa, e saber, poxa, vou deixar lá dentro da minha cabecinha, vou guardar essa informação. Segundo caramba, eu tenho uma festa para ir e eu preciso comprar uma joia ou uma semi-joia. Reconhecimento do problema. Terceiro ponto é a consideração da solução. Eu vou considerar, lembrem disso, eu vou considerar a sua empresa como uma opção de compra, como uma opção de comprar semi-joia, tá bom? E por último, é um modelo mental, e quarto item, que eu vou comprar dessa empresa. E cada um desses momentos são estágios da jornada de compra, né? E são, às vezes, frações de segundos ou frações de minutos, tá bom? Por que isso existe, pessoal? Existe uma confusão muito grande no mercado. As pessoas acham que o profissional de marketing tem um botão vermelho de cliente. Agora o cliente vai comprar. Apertei o botão vermelho e o cliente vai comprar. E não é assim que a relação funciona. A relação funciona um modelo mental, um modelo psicológico. As pessoas, ninguém acorda aqui, né? Acordei hoje de manhã, nossa, que maravilha, vou pegar o meu celular e vou comprar um produto. Você sabe que não funciona assim. Eu sei que alguns de vocês talvez tenham uma necessidade muito clara, vocês vão acordar com essa necessidade, mas é muito raro. A gente está falando ali de 2%, de 1% do pessoal vai ter esse tipo de necessidade. A grande maioria, o volume, vão ter estágios mentais de aceitação. Poxa, eu estou indo mais um passo, eu acho que eu vou comprar, tá bom? E essas etapas, esses modelos mentais passam exatamente por esses gatilhos, chamados gatilhos mentais. Eu preciso saber que eu tenho um problema, né? Eu preciso saber que existe uma opção, que eu tenho um problema, que eu vou considerar a sua empresa para sanar o meu problema. E por último, sim, eu vou comprar, eu vou decidir, de fato, trocar o meu dinheiro pelo produto ou pelo serviço, tá bom? Então isso é o que nós chamamos de jornada de compra do consumidor, tá bom? Em inglês, o chamado Customer Journey, tá? Jornada do cliente. E pode ter N representações gráficas, tá bom? Eu coloquei no slide anterior uma representação, só para vocês terem uma ideia, né, de como era logicamente. Mas aqui eu estou trazendo uma outra, tá? Uma outra lógica da jornada, utilizando, por exemplo, os ambientes sociais. Então a descoberta pode ser que a pessoa comece pelo Instagram, que depois ela vai num webinar, depois vê um anúncio, um ads, né? Ads em inglês aqui no slide, significa uma abreviação de advertising, que em inglês é anúncio, tá bom? Então é uma prática normal, vocês vão ver direto, ad, mas ad ou ads, ad é anúncio, ads são anúncios, tá bom? Então você pode esbarrar no anúncio. E cada um desses ambientes
vão me auxiliar numa tomada de decisão até chegar a hora de, sim, eu quero comprar, e ultrapassar a barreira da compra e falar assim, não, o Rodrigo de fato tem uma empresa sensacional e eles se transformam os advogados da marca, os defensores da marca. E aqui está escrito advocacia, porque eles vão defender, de fato, com unhas e dentes, que a nossa empresa é uma empresa sensacional, tá bom? E essa é um pouquinho da jornada de consumo, tá bom? Então, por que eu preciso medir? Porque cada um desses ambientes pode ter indicadores para que eu consiga melhorar a minha tomada de decisão e melhorar a minha comunicação, melhorar o meu investimento. Às vezes eu estou gastando R$1.000 e o R$1.000 não está me trazendo retorno no anúncio. Eu vou ter que diminuir para saber onde é que está o problema, ok? Então, é exatamente esses níveis, esses pontos que a gente precisa entender. E falando um pouquinho também de um outro fator, que é o chamado funil de compras. Vocês já devem ter ouvido falar funil de vendas, funil de compras, funil de marketing. É um processo mental ou uma metodologia, vamos simplificar, para a gente tentar comunicar aqueles conceitos anteriores, né, aprendizado, reconhecimento de problema, consideração, e vamos simplificar 3 níveis básicos que vocês vão perceber em qualquer ferramenta de marketing, seja no Google Ads, a ferramenta de anúncio do Google, ou seja no Facebook Ads, o gerenciador de anúncios do Google e do Instagram. Basicamente, todos eles trabalham com os mesmos conceitos, tá bom? O conceito nível de atração, eu preciso ser interessante, chamar a atenção para que eu consiga vender, tá bom? Esse é um processo de trabalho. Então, na prática, o que eu estou falando? Na prática, né, o funil de compras, né, o funil de vendas, trabalha então com o nível ali de consciência, eu preciso saber que existe, e nós vamos ter estratégias para saber, eu preciso ter estratégias de comunicação só para chamar a atenção. Rodrigo, está meio confuso, simplifica para mim? Com certeza. Vamos fazer uma analogia numa loja física. Sabe aquele momento que a loja contrata um panfleteiro? Panfleteiro ali perto da loja, nas ruas próximas, está distribuindo panfletos, cartazes, está distribuindo material gráfico para falar assim, vai lá visitar a loja, fica ali pertinho. Eu vou simplificar e falar que esse nível de consciência é como se eu estivesse fazendo um processo de panfletagem. Opa, panfletagem, tá? Para quê? Para chamar a atenção. Eu preciso fazer que as pessoas saibam, ou pelo menos visualizem, sejam impactadas por mim. Segundo momento, eu preciso ter um discurso de convencimento, eu preciso me tornar uma opção de compra, tá? Então eu preciso ter aqui diferenciais. E por último, que é o fecha-venda, para a pessoa tomar uma ação e comprar da minha empresa, eu preciso ter ofertas, eu preciso ter maneiras de chamar a atenção dele. Olha, mas é agora, você tem que comprar agora. Não, esse desconto é só hoje. Eu preciso fazer que ela saia de cima do muro e tome uma decisão. Então, na prática, pessoal, olha que interessante e vocês vão aprender uma nova habilidade. O funil de compras é um método de marketing e vendas para que eu consiga ter comunicações em níveis diferentes. Então eu vou ter comunicações, seja nas minhas redes sociais, nos meus anúncios, para dar ciência que eu existo. Rodrigo, peraí, então significa que eu não faço só um anúncio qualquer de venda, compre, compre, compre? Claro que não. Hoje em dia na internet está tão acirrada a competição, está tão acirrada a disputa, que eu preciso chamar a atenção de uma forma diferente. E para chamar a atenção, eu preciso de conteúdos diferenciados. E nesse primeiro momento, que é o momento da consciência, ninguém quer comprar nada. Lembra que eu falei lá atrás? As pessoas estão descobrindo os problemas. As pessoas estão querendo entender o que de fato você tem a oferecer, ou então estão de fato querendo aprender uma coisa nova. Nesse primeiro momento, eu preciso criar conteúdos interessantes. E não é à toa que nas estratégias de marketing digital, os profissionais utilizam iscas, como por exemplo, 5 dicas para você fazer aquilo, 10 dicas sensacionais para você
conseguir, sei lá, instalar o chuveiro da sua casa. Essas dicas, 5, 10, top e as melhores, é uma forma de chamar a atenção e gerar consciência. É o processo de panfletagem. Eu estou te chamando a atenção, mas eu não estou te vendendo nada. Olha que interessante. E várias estratégias em blogs, em e-commerces, utilizam desse tipo de recurso. Talvez você não soubesse ou não tivesse sacado, mas as redes sociais trabalham muito com isso. Os stories trabalham com essas dicas, com essas conscientizações, para depois gerar desejo. Então, nessa fase, as pessoas só estão curiosas. Eu chamei a atenção dela com o fato das dicas, das curiosidades, e assim vai. Depois que a pessoa leu as minhas informações no site, depois que as pessoas interagiram com você, né, lá nas redes, elas precisam falar, poxa, gostei desse conteúdo, 10 dicas de como estudar à distância, que legal! Um exemplo, 10 dicas para estudar à distância. Vou perguntar, na minha cabeça, o consumidor vai pensar assim, pô, legal, 10 dicas, mas por que eu tenho que estudar, por que eu tenho que considerar estudar aqui na Unicesumar? Eu trago os diferenciais, com outras informações, com outros conteúdos, mostrando por que é importante estudar na Unicesumar. E por último, eu venho com uma oferta. Eu mostro campus, eu mostro uma série de fotos, ou então um argumento, uma série de coisas. Cara, mas é só hoje. Essas são as estratégias somadas, tá? Nesses 3 níveis, para que você chame atenção e faça a diferença no mundo digital, ok? Então, o mundo digital tem essas 3 abordagens, seja nas redes sociais ou seja nas estratégias de anúncio. E para essas estratégias eu preciso mensurar de forma diferente. Por exemplo, no momento de consciência, eu preciso levar o máximo de pessoas para o meu site, para as minhas redes sociais, tá bom? Então, nesse primeiro nível, eu preciso levar o máximo de pessoas, eu preciso ter o máximo de panfletagem, eu preciso entregar o máximo de coisas possível. Então, a minha métrica principal, né, o meu indicador principal é ser visto, ser entregue, tá bom? A consideração é um momento que eu estou avaliando o seguinte, quantas pessoas me chamaram no inbox? Quantas pessoas mandaram uma mensagem no WhatsApp? Ou quantas pessoas, de fato, geraram um lead lá no site perguntando quanto que custa? Esse momento do quanto que custa é o momento da consideração, porque a pessoa gostou, ela está querendo saber mais informações para tomar a decisão, que é a ação. E por último, fundamental são as abordagens de venda, fazer a pessoa tomar uma ação, fazer a pessoa comprar. E aí são abordagens e técnicas de é só hoje, o desconto de tantos % e por aí vai, tá bom? Então esse funil de compras ou funil de vendas é um processo de trabalho que o marketing consegue utilizar dentro da rotina para gerar melhores estratégias, tá bom? E quando a gente fala de Web Analytics, como eu bem mencionei lá atrás, nós temos o Google Analytics, que faz análise de site, o Facebook Insights, que faz análise de comportamento, de curtidas e tudo mais, dentro do Facebook, o Instagram Insights. Não sei se vocês sabem, mas Insights, a palavra Insights em inglês, é como se fosse ideias, tá? Insights, ideias, dicas, tá bom? Então, no Instagram Dicas, ou Insights, é o ambiente, é a ferramenta que faz a análise dentro do Instagram. Então, perceba que todas essas ferramentas são ferramentas de Web Analytics, ferramentas que me permitem fazer análise do que aconteceu, tá bom? Não existe análise do futuro, ok? Porque ainda não aconteceu. Essas são as chamadas análises preditivas, né? Eu estou tentando criar um caminho só que o futuro não aconteceu. Essas ferramentas, como a gente está vendo aqui em sala de aula, elas representam o passado, o que aconteceu, tá bom? E falando então do nosso objetivo de sala de aula, nós vamos focar no Google Analytics. O que o Google Analytics permite? Se você tem um site, se você tem um blog, um e-commerce, uma landing page para vender algum determinado produto, esse é o seu objetivo principal. Você precisa utilizar o Google Analytics para fazer essas mensurações, tá bom? Então, o Google Analytics analisa site, analisa comportamento dentro desse ambiente. Sites, blogs, e-commerces e landing pages, tá? Professor, o que é landing page? Landing page nada mais é do que um site, só que um site muito reduzido, enxuto, às vezes uma página só, que não gere
distração, que você não se perca na página, para facilitar o seu processo de compra, ok? Então, agora eu vou simplificar, só para não ficar repetindo todas essas nomenclaturas, mas Google Analytics analisa comportamento de site. Professor, nunca usei o Google Analytics e eu estou assustado ou assustada, né? Fica tranquilo, o Google Analytics, ele visualiza, ele analisa comportamento dos visitantes no site, tá bom? O Google Analytics não coleta os seus dados pessoais. O Google Analytics não vai coletar o seu CPF, o Google Analytics não vai coletar, por padrão, né? Não vai coletar nenhum dado sensível, a não ser que o dono do site deixe explícito que ele vai coletar essa informação e colocar dentro do sistema. Na grande parte das vezes, vamos chutar, 95% das vezes, você vai utilizar para olhar comportamento. O que é comportamento? Saber de uma forma genérica, não uma forma específica sobre a pessoa. Eu não sei sobre a pessoa, eu não sei quem foi a pessoa que visitou até o momento. Eu sei o comportamento. Quantas pessoas visitaram o site, eu sei quantas pessoas visitaram através do celular, quantas páginas as pessoas acessaram, qual é o tempo médio de navegação dentro de um e-commerce, tá? Qual é quanto mais ou menos está sendo vendido pelo e-commerce. Então eu consigo ter dados gerais. Qual é o produto que mais vende? Quantos leads gerados? Então são as informações que eu chamo de genéricas, são as informações macro, nunca no micro, tá bom? Eu posso ter informações micro? Posso. Como? Saber o nome da pessoa que comprou, né? Saber o CPF, ou dados sensíveis. Só que eu preciso informar e fazer uma configuração avançada. E lembra quando eu falei no início da aula que o meu objetivo era de fato fazer um paralelo, né, uma analogia com o mundo físico? Então é através da configuração dessas ferramentas que eu vou conseguir saber que Maria comprou determinado produto, que João comprou determinado produto. Mas isso numa configuração avançada. Por padrão, o Google Analytics tem as informações macro, ok? Então, para quem nunca viu, muito prazer. Essa telinha aqui é a telinha do Google Analytics, a nossa ferramenta em foco, tá bom? Então, vocês vão ver que é bem simples. E eu vou deixar para vocês, e vocês vão perceber que no material didático, né, no livro que vocês receberam, tem uma conta de demonstração, a chamada conta demo. É uma conta que você não precisa ter um site, tá? O Google, por padrão, tem um projeto na internet e vai facilitar e liberar o acesso para você, tá bom? Então, esse link que está aqui na tela é o mesmo link que está no seu livro e é nesse link que você vai fazer a sua primeira configuração, né? Esse link, quando você clicar, é como se você estivesse clicando e pedindo assim, Google, eu quero ter acesso ao Google Analytics, libera o acesso para mim? E é isso que nós estamos fazendo. Ao clicar nesse link, vocês vão ver que vai ser liberado uma continha, tá? Só uma observação, eu recomendo, de verdade, de coração, recomendo que você já tenha uma conta no Gmail, tá? Produtos Google, né? O Gmail é do Google, o Google Analytics é no Google e fica tudo mais fácil. Então, eu recomendo que você utilize um Gmail para que você consiga associar o seu Gmail a essa conta aqui que nós estamos vendo na tela, tá bom? Bom, para que serve então o Google Analytics? Vocês já sabem, para medir resultados, comportamentos dentro de sites, tá? Mas a gente vai falar um pouquinho de conta, propriedade, vistas, métricas, dimensões. O que é isso? Bom, quando nós falamos de Web Analytics é um conceito de mensuração na internet, tá bom? E o Google Analytics é uma das ferramentas para conseguir ter visão do Web Analytics, ok? Então, quando nós falamos de Web Analytics, é comum a gente falar de termos como métricas, dimensões, vistas. Que coisa é essa? Então, vamos entender como que funciona o Google Analytics. Calma que a gente deu um passo importante, tá? Mas é um passo que nós vamos caminhar juntos. Essa é a carinha do Google Analytics, tá bom? Como é que eu cheguei nessa página? No slide anterior, eu acessei esse link aqui, tá? Esse link que vocês estão visualizando nessa tela, tá? E eu solicitei acesso ao Google Analytics para conseguir ter informações da conta, tá? Professor, por que você está fazendo dessa forma? Muito simples, porque
Para ter acesso ao Google Analytics, eu preciso ser dono de um site. E eu não consigo ter a certeza, eu não consigo garantir que você que está atrás dessa tela, que você que está assistindo essa aula, que você tem conhecimento técnico para fazer um site e que você consegue configurar, né, uma coisa do zero num site. Então, para facilitar, eu já estou liberando o acesso dessa conta demonstração no Google, tá? Para que a gente pule a etapa de desenvolvimento de site, tá bom? E vamos para os finalmente. Depois que liberar o acesso ao Google Analytics, vocês vão perceber que entrou numa telinha, talvez um pouquinho diferente dessa, mas entrou numa telinha muito semelhante. Vocês vão precisar clicar aqui em Administrador, essa roda dentada, essa engrenagem, para chegar exatamente nessa tela aqui que eu estou, tá bom? Vocês vão cair, por padrão, na chamada página inicial, que é uma página que tem todas as informações genéricas que nós vamos ver mais à frente, tá bom? Então, a estrutura do Google Analytics funciona da seguinte maneira. O Google Analytics tem o nível de conta, ou seja, conta é como se fosse uma empresa. Qual é a empresa que você está tendo acesso? Ok? Conta, nome da empresa. Propriedade é como se fosse projetos. Quais os projetos que essa empresa tem? Essa empresa tem um projeto de site, tem um projeto de e-commerce, tem um projeto de blog, tem um projeto de landing pages. Então, eu coloco o nome dos produtos, ou projetos, né, produtos que eu quero medir. Tá? Então, em propriedades, eu faço esses acessos. E, por último, o nível de vista. O que é vista? São relatórios que eu posso aplicar filtros ou não. Tá bom? Ou, por exemplo, eu quero visualizar o acesso de todo mundo que visitou o site, mas que não esteja utilizando o IP, né, a máquina, a internet aqui da empresa. Eu consigo fazer esse filtro. Eu posso fazer um filtro somente das pessoas que estão navegando pelo mobile. Então, são visões, tá? Vistas são visões. Então, o Google Analytics, a ferramenta, funciona dessa seguinte maneira. Eu crio conta da empresa, eu crio propriedades, projetos da empresa e, por último, vista, que são relatórios com filtros para eu conseguir entender um pouquinho melhor, tá? Essa é a camada do Google Analytics, ok? Conta, propriedade e vista, ok? Estamos entendidos? Então a gente pode dar o próximo passo, que são as dimensões e as métricas. Dentro das vistas, que é aqui onde estão os relatórios, dentro das vistas, dentro dos relatórios, nós temos dimensões e métrica, ou métricas, mais de uma. O que são dimensões? São informações não mensuradas, não mensuráveis. Por exemplo, nome da cidade, nome do dispositivo de celular que a pessoa usou, tipo do dispositivo, se é tablet, se é celular, são coisas que não são números, são dados. Então, quais são os produtos que mais venderam? Qual é o nome da página? Essas são as chamadas dimensões. E o Google Analytics faz essa relação. Eu consigo saber qual é a dimensão. Então, por exemplo, aqui um exemplo no Google Analytics, eu posso olhar quais são as cidades que mais visitaram o meu site. E eu posso comparar por visitantes, quantidade de visitantes. Eu posso comparar quantas páginas esses visitantes, em média, acessam o meu site. Então, aqui tem um exemplo. Ó. Em São Paulo, há mais ou menos 3,7 páginas por usuário. No Rio de Janeiro, 4,5. E em Brasília, 5,7. Então, eu começo a ter noções do que está acontecendo no meu site. Quantidade de visitantes. Então, olha que interessante. Se nós pegássemos essa empresa que nós criamos de semijoias, eu iria entender que o mercado a cidade de São Paulo e de Rio de Janeiro, elas são mais prioritárias num primeiro momento para vendas porque eu estou trazendo mais pessoas nessas cidades. Pode ser que isso mude a qualquer momento, mas depende de você para fazer essa análise, ok? Então aqui, ó, estou trazendo mais informações. Eu tenho N dimensões. Eu posso ter várias dimensões. Aqui um exemplo, olha. Eu estou trazendo a cidade novamente, porém, comparando qual é o navegador da internet que as pessoas chegaram até o nosso site. Estou trazendo as outras informações complementares. Que bacana, né? E vocês vão perceber
que o Google Analytics é como se fosse um cubo mágico. Eu tenho uma pergunta na minha cabeça e esse cubo mágico ele pode ser mudado da maneira que eu preciso visualizar. Eu tenho inúmeras variações de análise. Eu posso utilizar, eu quero saber todo mundo que acessou o site do iPhone, quais são as principais cidades. Eu quero saber todo mundo que acessou do celular e que fez uma compra do produto C. Enfim, depende da minha criatividade de fazer essas comparações. E as comparações são muito importantes na vida de um profissional de marketing, principalmente para quem trabalha com Web Analytics. Fazendo uma reflexão, por que é importante fazer análise? Porque você não se gerencia o que não se mede. Não se mede o que não se define. Não se define o que não se entende. E não há sucesso o que não se gerencia. No fundo, se você não tiver controle, você não consegue mudar a rota do seu navio, né? Vai ter algum momento que o seu navio está indo, poxa, é super tranquilo, mas você não vai ter a capacidade de desviar, né, de um obstáculo mais à frente. E você precisa gerenciar, você precisa mudar a direção desse navio quando tiver problemas à frente. Você pode ter oportunidades com esse novo conhecimento para que a gente consiga seguir com as análises de Webmetrics, tá bom? Então, pessoal, eu vou colocar um desafio para você. Se você conseguiu acessar a ferramenta do Google Analytics, parabéns, você deu um passo importante. Mas eu coloco um desafio para você. Acesse a conta demonstração e visualiza no último mês quantos usuários acessaram. Como é que eu acesso isso, Rodrigo? Lá no Google Analytics, eu vou ter aqui, ó, dentro de página inicial ou público-alvo e informação geral, ou essa aqui, tá? 1 ou 2, eu tenho essas informações, essas métricas, esse relatório aqui, tá bom? E eu quero que você ache, então, dentro de público-alvo, visão geral, essa informação. No último mês do ano atual, quantos usuários, quantas pessoas acessaram esse site que você tem acesso? Quantos novos usuários, pessoas que estão vendo pela primeira vez o site, acessaram o site no último mês? Quantas sessões? O que é sessão, pessoal? Uma pessoa pode visitar o site várias vezes. Essas visitas são as chamadas sessões, né? Então, eu visitei agora pela manhã, visitei mais tarde e visitei à noite. Um só usuário visitou o site, porém, ele tem 3 sessões, 3 visitas ali no site, tá? E a duração média. Se você conseguir essas informações, se você conseguir responder, parabéns, você já deu um grande passo para isso acontecer. Só uma dica, quando você chegar nessa página de visão geral, procure pela abinha de filtro de período. E é nessa abinha de período que você vai conseguir, lá no calendário, sinalizar qual é o período, qual é o dia, o início e o término do mês anterior, para que você consiga responder essa perguntinha, tá bom? Desejo muito sucesso e até o próximo módulo.